Bom dia, meus irmãos amados, que a graça do nosso Deus, a paz, suas misericórdias sejam derramadas sobre todos nós. Como é bom estarmos juntos aqui na casa do Senhor, iniciando a semana da melhor maneira. Nós aqui, vocês aí do outro lado, e eu rogo a Deus que abençoe muito a vida de cada um de nós, que aproveitemos cada momento aqui onde estaremos juntos para aprender da palavra de Deus. Sejamos edificados, crescendo em graça e conhecimento. Eu convido a todos que fechem seus olhos. Vamos falar com Deus, agradecendo a Ele pela semana que se passou, semana que voou, né? Falei, olha, eu acho que essa semana passou muito mais rápido do que as outras semanas. Mas vamos agradecer a Ele porque Ele nos deu essa oportunidade de estarmos aqui juntos agora para ouvir a Sua voz, estudarmos a Sua palavra. Tivemos tantos compromissos, tanto trabalho, mas que bom que nós temos esse tempo reservado para o estudo da palavra de Deus. Feche seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus querido, Pai amado, Deus da nossa salvação, obrigada, Senhor, por mais um dia que o Senhor preparou para nós. Dia tão lindo, dia do Senhor, hoje o primeiro dia da semana, dia, Senhor, em que reservamos para, ó Deus, estarmos muito mais ainda conectados, ó Deus, para estudarmos a Tua palavra, Senhor Deus. E obrigada porque o Senhor separou esse dia para nós. Nos ajude, Senhor, para que possamos aproveitá-lo ao máximo. Nos ajude, Senhor Deus, a dedicar cada minuto, Senhor, da nossa vida ao Senhor. Graças, ó Deus, nós te damos pela semana que se passou, uma semana intensa para muitos, ó Deus, muito trabalho, muitas coisas para serem resolvidas. Obrigada pela saúde que temos, obrigada pelas forças, pelo fôlego da vida, porque tudo isso vem das Tuas mãos. Obrigada, Senhor, pelo privilégio que é poder Te servir, como diz no Salmo 100, servir ao Senhor com alegria. Graças Te damos, porque é o Senhor que coloca isso dentro dos nossos corações, ó Pai. E é um privilégio poder servir ao Senhor, poder dedicar, Senhor, os dons, os talentos que temos na Tua obra. Glorificado seja Teu nome para todos sempre. Abençoe a nossa escola dominical, abençoe a todos que estão aqui conosco, aqui na igreja, e estão em suas casas também. Que a Tua bênção seja sobre cada um. Abra os nossos corações, Senhor, e permita que possamos aproveitar, Senhor, ao máximo cada momento aqui juntos. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Amados, minha voz não está assim, grande coisa, já vou pedindo desculpa. Tivemos uma crise forte ontem de sinusite, mas acho que estão conseguindo me compreender, né? Vamos abrir as nossas Bíblias, meus amados, em Romanos, no capítulo 12. É um capítulo bem curtinho, então dá para nós fazermos a leitura desse capítulo todo. Romanos, capítulo 12, diz assim, no versículo 21, vamos falar juntos, ok? Então, Romanos, capítulo 12 e o versículo 21, aí a gente fala sem olhar. Diz assim a palavra do nosso Deus: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um.
Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta-o, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. Na oração, perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto ao depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Todos juntos, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Palavras aí de inspiração para nós, inspiradas pelo Espírito Santo de Deus ao apóstolo Paulo, onde ele coloca para nós virtudes que precisamos estar buscando na nossa vida. E eu creio que um desafio muito grande é amar aos nossos inimigos, rogar por eles, fazer por eles aquilo que eu gostaria que fizesse para comigo, né? E o versículo 21 diz: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Que Deus nos ajude, meus irmãos amados, a buscar isso, porque se está escrito na palavra do Senhor, é mandamento para nós, quer dizer que não é impossível. A nós compete buscar. Lá em Mateus 7, buscar, bater, pedir incessantemente: Senhor, me ajude a esperar no Senhor, a esperar na justiça do Senhor. O ser humano quer logo, né? Bateu, levou. O retrucar não leva o desaforo e tal, mas Deus nos ensina a aprender a esperar nele, a esperar na sua justiça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Que o Senhor complete sua palavra nos nossos corações. Vamos cantar? Eu chamo aí os jovens para que venham aqui à frente, que estarão conduzindo em 2 cânticos nesta manhã. Bom dia aos irmãos presentes e aos irmãos da live também. O primeiro cântico que nós vamos entoar a Deus é Cantai ao Senhor. Vamos todos nos colocar de pé para melhor aproveitamento. Vamos cantar 2 vezes. Primeiro, 2 vezes. Vai, de cá.
segundo cântico, grande é o Senhor. Na verdade do nosso Deus.
Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Ele é grande, digno de todo louvor, honra e glória. Amados, essa semana meditaremos em Provérbios de Salomão. Então fica lá depois de Salmos, Provérbios. Deixa eu chegar um pouquinho mais para frente, né, Liliane? Porque o sol aqui, falei, daqui a pouco a gente está no meio da igreja, ele vai batendo e eu já sou branca como a neve. Com o reflexo do sol ainda vou ficar parecendo um fantasminha. Então eu convido aos amados que abram as suas Bíblias em Provérbios de Salomão, no capítulo 3, o versículo 7. Provérbios 3, 7 é o versículo desta semana. Então deixe marcadinho na sua Bíblia. Estaremos refletindo neste versículo que diz assim: não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Provérbios 3, 7. Então, mais uma vez, não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Provérbios 3, 7. Versículo, então, desta semana, meus amados. E nessa semana, nós temos 3 aniversariantes. No dia 6, a nossa irmã Sidoca completará mais um ano de vida, com a graça de Deus. E no dia 7, o casal 20, os nossos irmãos, o tio Nilson e a Vânia, completarão mais um ano também de união conjugal. Então nós estaremos orando pela Sidoca, pelo presbítero Nilson e Vânia, que estarão aí completando mais um ano de união conjugal. Que Deus abençoe a vida de todos esses nossos irmãos amados, concedendo-lhes aí muitos e muitos anos de vida. Sidoca aí que já entrou no 8.0 faz um tempinho, né, Sidoquita? Mas é uma bênção de Deus na nossa igreja. E ela todas as vezes, né, que a gente vê a Sidoca tão atuante, a gente lembra daquele versículo que diz: ainda na sua velhice darão frutos. Né? Então, nossa irmã Sidoca aí sempre muito envolvida na obra do nosso Deus, e os nossos irmãos presbítero Nilson e Vânia também, casal aí que tem abençoado muito a nossa igreja, trabalhando no reino de Deus. Eu vou chamar o pastor que vem aqui à frente, que fará essa oração de agradecimento pela vida dos irmãos. Então, Sidoca dia 6, presbítero Nilson e Vânia dia 7. E fará também já a oração intercessória. Depois dessa oração, as crianças estarão indo comigo lá para a salinha, onde estaremos estudando Provérbios de Salomão também. Então eu já passo a palavra para o pastor. Deixa eu pegar minha máscara. Porque na hora que o sol bater, ele pode alterar a imagem, tá? Bom dia, meus irmãos. Gabriel, por favor, você pode trazer o gasoflaço? Colocar aqui para mim, por gentileza. Obrigado. Bom, de todos os nomes, obrigado, Gabriel. Todos os nomes que a Márcia citou, me lembro da Sidoca, do Nilson e da Vânia. Tem mais alguém? Oi? São esses 3 mesmo? Então vamos orar. Vamos agradecer a Deus por essas vidas e pedir a Ele que sustente os nossos irmãos, o casal e a nossa irmã Sidoca. Feche seus olhos, irmãos. Vocês têm casa também, para nós falarmos com Deus.
Nosso Deus e amado Pai, graças te rendemos por este dia bonito, ensolarado que o Senhor fez, o dia do Senhor, primeiro da semana, e que a igreja, desde que o Senhor Jesus ressuscitou, se reúne para celebrar, ó Deus, a vida. E, conforme a tua palavra orienta, a reservá-lo também para o teu serviço. Ajuda-nos, Senhor Deus, dia de hoje, desde o momento em que nós levantamos, a estar diante de Ti, ó Deus, em humildade, com espírito resignado, com espírito ávido pela Tua palavra, vontade, ó Deus, de Te conhecer, de aprender mais a Teu respeito, até o momento em que nós havemos de reclinar a nossa cabeça para descansar e preparar-nos para o dia de amanhã. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos ajude, para que este dia, Senhor, seja marcado por muitas coisas que o diferenciam dos outros dias da semana. Perdoa os nossos pecados, o nosso Deus, e ajuda-nos a andar nos teus santos e retos caminhos. Aproveitamos, Senhor nosso Deus, para rogar a tua bênção sobre a vida da nossa irmã Sidoca, segundo a tua graça, há de completar mais um ano de vida nesta semana. O Senhor tem misericórdia dela e sustente, Senhor Deus, o Senhor que a tem ajudado em todos os seus tratamentos de saúde. O Senhor tem, ó Deus, dirigido os seus passos e, ó Deus, tem conduzido nos teus caminhos a tua serva, fazendo dela, Senhor Deus, um canal de bênçãos, um instrumento para beneficiar a muitos dos seus irmãos na fé. O Senhor já tem sustentado também, ó Deus, no seu ambiente familiar, e não apenas no contexto da igreja, e no sentido que ela tem sido, ó Deus, também usada para beneficiar aqueles que com ela convivem e os demais que estão ligados a ela pelos laços de sangue. Obrigado, Senhor. Conceda-lhe, ó Deus, qualidade de vida e muitos anos ainda na Tua presença neste mundo, Senhor. Rogamos pela vida do Nilson, teu servo, Vânia, pela união deste casal, no sentido que o Senhor também os sustente e os ajude, ó Deus, para que tenham uma união fortalecida pelo Teu Espírito e vivam, Senhor Deus, cada vez mais unidos, solidificados em Cristo, cumprindo o que está previsto na Tua palavra no Salmo 127, edificando o seu lar, edificando a sua vida, sob a Tua orientação, sob a Tua direção. Fortalece o amor que os une. Dá-lhe, Senhor Deus, condições para oferecer às suas filhas, ó Deus, uma orientação e uma educação que sirva não apenas para o dia de hoje, mas para todos os dias da vida destas meninas. Que sejam eles, ó Deus, uma mensagem constante, diária, para a vida das suas filhas. Que sejam eles, ó Deus, modelo de vida, exemplo de fé, exemplo de conduta no seu próprio lar, na igreja e em todos os lugares por onde andarem. Em dias, ó Deus, onde a família tem sido bombardeada de muitas maneiras, seus alicerces têm sido muitas vezes comprometido pelas múltiplas filosofias que surgem, ó Deus, sem qualquer compromisso com a Tua vontade. Sustenta este lar, sustenta estas vidas, nós imploramos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Lica, Lolo, venham então vocês. Aqui, quem vai com a mamãe? Então vamos lá. Meus irmãos, nós que ficamos aqui, vamos abrir, convido-os, a Bíblia no Evangelho segundo Lucas. Vamos falar de uma parábola muito conhecida hoje,
Aí tem várias, né? Tem a parábola do filho pródigo, que é muito conhecida. Tem a parábola da dracma perdida. E tem também a parábola da ovelha perdida. Dracma e ovelha estão muito ligadas aí, não é? Em relação ao ensino, proposta de Cristo ao contá-las. Então, lá em Lucas 15, de 3 a 7, é o texto que nós vamos ler. Ele diz assim, olha, então lhes propôs Jesus esta parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor nosso Deus e Pai, abre o nosso entendimento, ilumina nosso coração para estudar a Tua palavra, apreendê-la, assimilá-la, guardá-la na nossa vida e, ó Deus, aplicá-la em todos os dias da nossa existência. Fala o nosso coração neste momento, nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Quem não conhece a parábola, né, gente? Parábola da ovelha perdida, que é ensinada desde a classe dos menorzinhos na igreja e vai acompanhar até o final da nossa vida, né? Nos dias de Jesus, irmãos, não era preciso ser um homem rico para ser dono de 100 ovelhas, não. Qualquer homem que possuísse 100 ovelhas não seria por isto julgado homem de muitos recursos. E também não precisava de contratar alguém ou algumas pessoas para ajudá-lo a cuidar das 100 ovelhas. Ele próprio era aquele que tomava conta do rebanho. Como disse Jesus ao utilizar a figura do pastor e das ovelhas em relação a ele e a igreja, o pastor conhecia as ovelhas pelo nome e contava essas ovelhas pelo menos uma vez por dia. 100. O pastor de ovelhas também tinha aquela preocupação de mantê-las sempre juntas e protegidas no aprisco. Estava sempre alerta, principalmente quando ele tinha que locomover o grupo para as pastagens ou para onde houvesse água, que todas pudessem beber, não é? Apesar de todo este cuidado demonstrado pelo pastor, nenhum deles estava livre de ser surpreendido com a falta de uma só ovelha na hora de fazer a contagem do rebanho. E é a hora que surge a preocupação, porque se ele faz essa contagem no final do dia, imaginem este homem saindo, né, de tardezinha, já na entrada da noite, para saber onde foi parar aquela única ovelha que está faltando entre aquelas que deveriam ser 100, mas agora são 99. Pode parecer até uma tolice alguém arriscar a própria vida, quem tem 100 ovelhas arriscar a própria vida por causa de uma, não é? E arriscar também a vida de outras 99 por causa de uma que sai em busca, né, daquela que se perdeu. Mas, embora o texto fale sobre o deserto,
É o que nós temos aqui. Logo no começo, né? Qual é o homem possuído 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto. Mas, meus irmãos, obviamente que provavelmente essas ovelhas estavam em algum lugar cercado num aprisco, mesmo no caso no meio do deserto, não é? E outro ponto importante nessa introdução a destacar aqui é que o foco não são as 99. O ponto principal que Jesus pretende abordar e destacar é exatamente esta umazinha que das 100 se perdeu e ia atrás de quem foi o pastor num determinado momento em que ele percebe sua ausência. É importante então ressaltar a ênfase deste texto. Ela não está simplesmente no fato de a ovelha ter se perdido, não, mas também no fato de ter sido encontrada e principalmente na atitude do pastor em retornar para o aprisco, carregando-a sobre os ombros e fazendo uma grande festa por ter conseguido resgatar a ovelha. A parábola da ovelha perdida, meus irmãos, vai muito além da compreensão de que Jesus está tratando de alguém que já foi parte de alguma igreja e que se desencaminhou. Desde muito jovem, eu ouvi muitas vezes pregadores fazerem esta colocação, e crentes, membros de igreja inclusive. A pessoa estava firme na igreja e de repente sumiu. Se ausentou do convívio. E aí alguém vai lá e pega esta parábola e aplica. Na realidade, este não é o ensino da parábola, ela não tem como propósito fazer isto. Porque é possível que ovelhas estejam reunidas aqui. É possível que pessoas estejam fazendo parte do ajuntamento solene. Eu falei ovelhas, mas agora eu vou me corrigir. Pessoas estejam fazendo parte do ajuntamento solene, mas nem por isso sejam ovelhas. Esse é o detalhe. Então, nós vamos falar um pouco rapidamente sobre isso mais adiante. Entretanto, já convém adiantar o seguinte, que mesmo quando alguém está na igreja, não quer dizer que ele é parte da igreja. Por isso que nós temos a visão reformada da igreja visível e da igreja invisível. A igreja visível é composta por todos os que têm o seu nome arrolado, né? No seu rol de membros. A igreja invisível é aquela que tem o seu nome arrolada no livro de Deus. Essa é a igreja invisível, que obviamente estará na igreja visível. Não é possível ser parte da igreja invisível e tratar a igreja visível como uma alternativa, uma opção de vida. Não é? Quando dá vontade, então eu sou parte da igreja visível. Não, eu sendo membro da igreja invisível, compreendo que fazer parte da igreja visível é um compromisso comigo, é um compromisso com o reino de Deus, é um compromisso com a igreja local, é um compromisso com a igreja onde eu fui recebido como membro. Então, diante destas colocações iniciais, nós vamos dedicar a nossa atenção, vamos nos dedicar a analisar o ensino que está na parábola, procurando trazer, na verdade, alguma edificação para a nossa vida. Então, o tema aí, simples, a ovelha perdida. E o primeiro tópico está lá, não é? A ovelha perdida representa, como eu disse, não o membro da igreja visível que estava constantemente nas reuniões e simplesmente sumiu, não é? Ou se distanciou, não. Representa o gentio separado do reino de Deus. É isso que primariamente a ovelha perdida representa no texto. E o povo de Israel, meus irmãos,
sempre representou o aprisco que reunia as ovelhas salvas da condenação eterna pela obra justificadora de Jesus Cristo. Sempre foi assim. Então Jesus não usa a expressão aprisco só porque, de algum modo, estava relacionada à sua época. Era muito comum encontrar pastores de ovelhas, não. Mas Israel, em todo o Velho Testamento, foi tratado assim. O próprio Jesus é comparado à ovelha, né? A ovelha que foi entregue para o matadouro, né? E no seu sofrimento, no seu sacrifício, não abriu a sua boca. Até para servir de exemplo para nós, como igreja, nos comportarmos como ovelhas também, assim como o povo de Israel no Velho Testamento. Então, todo israelita, firmado nesta fé em Cristo que viria, e todos aqueles que vieram depois dele, olhando para Jesus que veio, não é? São parte destas 99 que permaneceram sob os cuidados do Supremo Pastor. Atenção, irmãos, nós não estamos falando aqui dos que negaram a Deus, tanto no Velho Testamento, quanto agora negaram a Cristo no Novo e continuaram, mesmo sendo judeus. Não. Porque estes se enquadram lá no que está escrito no primeiro capítulo de João. Ele veio para o que era seu, veio para o aprisco. Mas nem todos que estavam neste aprisco o receberam. Mas a todos os que no aprisco o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então esse aprisco de Israel nunca reuniu apenas ovelhas, né? Legitimamente salvas, transformadas vidas, pessoas convertidas pelo poder do Espírito, não. Sempre houve aqueles que, travestidos de ovelhas, na verdade foram lobos vorazes. Vestidos de ovelhas, foram lobos vorazes e sempre representaram uma ameaça para a igreja, para o povo de Deus. Então, de acordo com a parábola, uma dessas 100 ovelhas aí, comendo aqui uma coisinha ali, outra colar, aos poucos foi se afastando num determinado momento do rebanho, até se isolar e se perder completamente. No contexto de Lucas, e aí reforça o que eu acabei de falar, esta parábola foi relatada numa ocasião em que Jesus estava cercado de publicanos e, entre aspas, pecadores. Por causa disto, Jesus foi veementemente censurado pelos escribas e fariseus. Olha aí, aqueles que travestidos de ovelhas se tornaram inimigos de Jesus. Gente que eles se sentiam plenamente salvos e dignos de toda a atenção de Deus. Repito, os escribas e os fariseus. Só que Jesus diz claramente aos fariseus que eles não herdariam, eles não pertenciam ao reino dos céus, eles não eram ovelhas. Jesus disse claramente olhando para eles: vocês não creem em mim porque vocês não são das minhas ovelhas. Vocês não fazem parte do meu aprisco. Então está aí. Não dá para a gente colocar os escribas e fariseus no meio das 99, não é? Porque Jesus mesmo declara que eles não eram ovelhas, não faziam parte, mas eles se colocavam numa condição de que eu estou salvo, eu pertenço sim ao povo de Deus, eu sou descendente de Abraão, de Isaac, de Jacó, mas estes aí, publicanos, são traidores da pátria. Estas mulheres meretrizes aí são abomináveis. E então eles se tornaram uma elite religiosa e desprezavam os outros. Está muito bem posto naquela parábola da oração do fariseu e do publicano. Então, eles se sentiam plenamente salvos e dignos de toda a atenção de Deus, como eu disse. Os publicanos, então, eram aqueles que trabalhavam para o governo romano como coletores de impostos e eram considerados pelo próprio povo como traidores da nação. Por causa disso, eles também eram rejeitados e considerados como parte da classe daqueles que eram moralmente marginalizados. Eu citei aqui o caso das meretrizes, não é?
Mas eles precisavam, publicanos, como era o caso de Zaqueu, eles precisavam ouvir o Evangelho. Era o caso de Nicodemos, doutor na lei, que não era um publicano, mas era um doutor na lei, precisava também de ouvir o Evangelho. Para que então eles olhassem para a sua condição espiritual e então percebessem que eles estavam perdidos, como aquela única ovelhinha que se distanciou do aprisco das outras 99. Então este texto aqui, irmãos, coloca o homem na condição de uma ovelha que se perdeu, pode estar muito ferida, pode não estar, ferida, uma ferida mortal que ninguém é capaz de avaliar, uma ferida que atingiu o ser humano no mais profundo da sua alma, condenando-a à morte eterna. Os escribas e fariseus não tinham condições de assimilar, de enxergar, de avaliar isso, porque o seu senso de justiça própria, de fazer as coisas para obter o favor de Deus, os impediu de enxergar. Ao contrário de estarem seguros e salvos, eles estavam condenados. Jesus não mediu palavras para poder apontar isto neles. João Batista não mediu palavras para apontar isto neles. Quando olha para aquelas multidões que vinham para João Batista para serem batizadas, e ele diz: raça de víboras, quem vos livrará da ira vindoura? Ora, ele estava falando para judeus, mas que não eram ovelhas. Por que João Batista dizia isso? Por causa da vida, por causa do testemunho e dos frutos que produziam, dizendo: não fiquem por aí dizendo que vocês são descendentes de Abraão, produzam frutos dignos de arrependimento. Eram pessoas que precisavam de mudança de vida, mas não enxergavam desta maneira. Antes invocavam o direito de serem pertencentes ao reino de Deus. Por outro lado, se nós temos estes aí que se achavam, mas que nada eram, nós tivemos muitos outros que tiveram seus olhos abertos, consequentemente puderam ver o estado em que eles estavam. Eram ovelhas perdidas que não tinham pastor, como o publicano que bate no peito e diz: sê propício a mim, pecador. Um transgressor, meus irmãos, que segue por caminhos errantes e pecaminosos, é, de acordo com Jesus Cristo, uma ovelha extraviada, portanto, do rebanho. Qual é a sua condição? Condição de uma pessoa que aqui Jesus qualifica como ovelha perdida. Está sem Deus no mundo, não tem comunhão com Ele, está perdido dentro de si mesmo, não sabe o caminho que está tomando, vagueia sem rumo, como uma ovelha está sempre exposto ao perigo de predadores, dos perigos climáticos extremos de calor, de frio, de tempestades, de chuvas, de areia, de caminhos rochosos, sem recursos naturais como água ou alimento, repletos de buracos e animais peçonhentos e muitas outras situações que são verdadeiras ameaças para uma ovelha que pertence a Jesus Cristo. Está aí. O mundo é assim. O mundo tem uma aparência extraordinária, maravilhosa, mas este é o mundo onde muitas ovelhas ainda estão perdidas e Jesus diz: vão e tirem-nas de lá, porque elas estão expostas a toda espécie de males. Eu enumerei algumas coisas aqui, metaforicamente falando, mas é isto mesmo. E no mundo não se pode bobear, com o mundo não se brinca, porque o mundo trai e vai conduzindo, e induzindo e persuadindo e pressionando, de tal maneira que num dado momento, aquele que deveria estar afinado, e tão afinado com a voz do pastor, com a orientação do pastor, supremo pastor, aquele que deveria estar afinado com a palavra de Deus, com a educação que tem tudo a ver com a fé que lhe foi dada por Deus mesmo, ou que deveria ter sido dada, deveria ter sido alcançada e buscada em Deus. Essas pessoas que deveriam estar tão alinhadas com Deus, então, começam a se identificar com o mundo e com tudo que o mundo propõe.
Imagina então uma ovelha que sai do meio do aprisco e fica confortavelmente entre os lobos. Que conclusão que nós vamos chegar? Não é ovelha. Não é ovelha. O mundo não é o aprisco. O mundo é o lugar onde as ovelhas estão perdidas. E Jesus diz, vão lá e tirem-nas de lá. Elas não pertencem ao mundo. Se alguém que confessa Jesus Cristo como seu Senhor está vivendo confortavelmente neste contexto tão hostil, então esse alguém precisa parar e rever o seu conceito de ovelha, de aprisco, de rebanho de Jesus, do supremo pastor, a quem deve obediência, a quem precisa ouvir. É preciso parar e pensar, eu pertenço mesmo ao rebanho? Se eu me identifico tanto com o mundo, que segundo a parábola me é hostil para o rebanho de Cristo, para as ovelhas de Cristo, como eu posso me identificar com isto? Então, esse é um quadro, meus irmãos, que descreve com muita precisão o estado de uma pessoa que está sem o conhecimento do Evangelho. Não foi alcançada ainda e precisa ser alcançada. Sua comunhão com Deus, com a sua igreja, está comprometida até que ela seja encontrada e resgatada. Sua comunhão é isto aí, é necessária, mas ela está perdida e exposta. Se perdeu e caminha cada dia para um lugar mais distante de Deus e do rebanho de quem Deus cuida. Então, se por um lado, no aprisco há segurança, alimento, proteção e todo tipo de cuidados, quando uma ovelha se perde, é o contrário de tudo isto. Ela sofre e sofre sozinha. Não é? Então aí eu vou partir para o segundo ponto, que diz exatamente isso. A ovelha perdida está sozinha, desamparada e desprotegida. Então, durante todo o tempo em que o povo de Israel esteve reunido como ovelhas num aprisco, sob a direção, a condução e todos os cuidados de Deus, não havia motivo para se preocupar. Não havia. É como na família, nós estamos juntos, a família sai para uma viagem, todo mundo junto, que beleza, os pais olham, está todo mundo aqui. Se a família for muito grande, como era o caso da minha, 10 pessoas, não é? 8 irmãos, e assim, imagina essa turma toda saindo para viajar, aí tem que contar. E quando um se perde, então os pais ficam loucos, não é? E quando um dos filhos se vê sozinho, ele fica apavorado. Cadê todo mundo? Ele se vê no mundo de estranhos. Desculpem, meus irmãos, mas eu estou fazendo uma parábola em cima de outra parábola. Então, apenas para nós termos uma ideia de como é terrível você se separar do grupo, do rebanho, da igreja, do aprisco. Então, é ficar sozinho, é ficar desamparado, é ficar desprotegido. Não é? O Senhor prometeu cuidar de todos aqueles que Ele escolheu. Assim, Jesus então retrata o seu povo como um rebanho de ovelhas reunido sob os seus cuidados. Não tem com que se preocupar. Entretanto, qualquer desvio, qualquer descuido que leva para longe deste cuidado divino pode ser catastrófico. Então, apostasia seria aqui um bom exemplo, né? Alguém que está na igreja, mas não é igreja. E num dado momento conhece, participou durante a vida, recebeu orientações, aprendeu a cantar os hinos, aprendeu a louvar a Deus, aprendeu a participar das atividades da igreja. Num dado momento simplesmente não quero mais, não é? E passa a viver a vida pastoreando a si mesmo, a si próprio. Apostata da fé, ele é o dono da sua verdade, ele é o dono da sua vida, da sua conduta. Nunca foi ovelha, mas estava foi abençoado por estar entre as ovelhas. E então, num dado momento, se vê apostatado, né? Afastado, distante, separado do aprisco. Muito bem, utilizando a figura da ovelha ainda, Cristo mostra a total dependência que cada um tem de permanecer debaixo de seu cuidado e proteção. Uma ovelha não é capaz de viver isolada, sozinha, independente. Por isso a figura da ovelha é perfeita.
no caso de comparar o cristão, o crente, não é, a Jesus Cristo, porque nós dependemos inteiramente deste convívio com o nosso Supremo Pastor, e nós dependemos de estar vivendo no aprisco, no convívio com as demais ovelhas. Sozinhos, nós estamos totalmente vulneráveis e corremos sérios riscos de assimilar tudo aquilo de ruim que pode nos conduzir à nossa própria perdição. As ovelhas, como já foi dito, são animais que vivem somente em grupos. Quando uma se desgarra do rebanho, como eu disse aqui no segundo tópico, ela fica desorientada, desnorteada. Sabe o comportamento muito comum de uma ovelha que se sente sozinha, se vê sozinha? Ela deita no chão, imóvel, e fica à espera do pastor. Ela conhece o pastor. Ela conhece a voz do pastor. Naquele contexto de Jesus, vários pastores podiam sair, cada um com seu rebanho. E um chamaria as suas ovelhas, elas podiam até estar misturadas ali. E aquele que as ovelhas conheciam como seu pastor, conheciam também a sua voz, e quando ele chamava, elas podiam estar juntas com outro rebanho, mas elas saíam e seguiam o seu pastor. Quando o outro chamava, as demais saíam e seguiam o seu pastor. Então, quando uma ovelhinha ficava sozinha, isolada, se deitava, ficava imóvel à espera do seu pastor. Aqui nós podemos observar uma lição de extrema importância. Qual é? Se ela fica imóvel, se ela não tem iniciativa, se o pastor nada fizer, o que será da vida desta ovelhinha perdida? Então é necessário que o pastor tome a iniciativa de procurar, de saber onde ela está, porque ela não sabe o que fazer. Deus sempre demonstrou esse cuidado com o seu rebanho. Uma ovelha sequer que esteja lá fora, uma ovelha que tenha tropeçado e caído, pertence a Deus. Ele, com todo o seu amor e com todo o seu cuidado, deixa as 99 protegidas, deixa as 99 sob um contexto em que elas não estão expostas a qualquer perigo e vai ao encontro da única que se perdeu. Como é que uma ovelha sozinha poderia curar as suas próprias feridas? Como? Como fazer, hipoteticamente, uma tala e resolver o problema de uma perna quebrada, uma patinha quebrada? Como dormir estando exposta a todos os perigos que rondam à noite? Como ter alegria, segurança, sabendo que qualquer mal pode lhe sobrevir a qualquer momento, sem que alguém esteja lá para socorrê-la? Nada mais resta a não ser esperar pelo socorro trazido pelo Supremo Pastor. E aqui, mais uma vez, eu trago de volta a relação conflitante que existe entre ovelhas, aprisco, e lobos imundo. Não há como admitir, meus irmãos, alguém que saia, que deixe o aprisco, um contexto onde há um pastor que cuida do grupo. Não há como admitir que alguém deixe esse contexto e, num contexto totalmente diferente, oposto, antagônico, paradoxal, né, viva tranquilo e confortável com tudo o que o outro grupo faz, pensa, fala, age, porque não há harmonia. É água e óleo, mundo e igreja, aprisco de ovelhas e um lugar onde vivem os lobos, sob o domínio daquele que é chamado de o Deus deste século. Então, na condição de ovelha, eu não me sentirei confortável com o tipo de alimento que o mundo oferece, com a postura que o mundo tem, com o tipo de... Bom, hoje à noite a gente deve fazer uma abordagem sobre isso, né? O estilo de vida que o mundo impõe para a igreja.
E como igreja, nós estamos constantemente recebendo do mundo uma série de informações, uma série de propostas de vida, que querendo ou não, entra na nossa vida de muitas maneiras, não é? Seja pela escola que o filho frequenta, seja pelo trabalho, o relacionamento com outras pessoas que não temem a Deus e que estão lá comigo. E, infelizmente, no próprio convívio da igreja visível, aqueles que se comportam, têm o nome de ovelhas, mas não se comportam como tais. Bom, no último lugar, e em último lugar, a ovelha perdida pode ser resgatada apenas pelo pastor. Então, vamos lembrar aí, meus irmãos, desses 3 aspectos que foram colocados, não é? Primeiramente, lembrando que a ovelha que se perdeu representa o gentio que está separado do reino de Deus. Num segundo momento, ao se afastar, esta ovelha fica sozinha, desamparada, desprotegida e totalmente dependente de uma iniciativa que parta do Supremo Pastor. E, em último lugar, ela pode ser resgatada apenas pelo pastor. Quando este encontra a sua ovelha perdida, o que é que ele faz? Segundo a parábola, ele a coloca sobre os ombros e regressa o mais depressa possível para o local onde deixou o rebanho. E embora não haja aqui nenhuma ênfase nos caminhos que ele percorreu até chegar ao lugar onde aquela ovelhinha estava, não é? Eu creio que nós podemos avaliar isto considerando o que diz lá em Isaías, no capítulo 53, falando de Cristo. E como ele se deixou ferir por causa do seu povo. Lá em Isaías 53:5 diz, ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Ora, nós é que estávamos perdidos. Ele então saiu e tomou a iniciativa de ir até onde nós estávamos, isolados, sozinhos, expostos a uma condenação terrível. E aí Isaías diz, ele foi ferido por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Este é ao mesmo tempo a figura de ovelha, modelo para nós, mas é também chamado na Escritura de nosso supremo pastor. Paulo usa essa expressão, quando ele se manifestar, então nós também seremos manifestos. O que é que isso mostra? Mostra o nível a que Deus, na condição de supremo pastor, desceu até onde nós estávamos, enfrentou os percalços deste mundo, trilhou caminhos espinhosos, debaixo de frio, sol, calor, enfrentou cansaço, sofreu perseguição, ficou exposto a investidas de lobos vorazes, aqui na figura dos escribas, dos fariseus, sofreu no corpo todas as feridas causadas pelo amor que ele dedicou à ovelha que se perdeu. Aqui eu coloco no singular porque o texto trata desta maneira. E cada um de nós deve se considerar e pensar no que Cristo fez, não em favor do grupo todo, embora também seja assim, mas cada um deve pensar no que Cristo fez em meu favor. Em meu favor. O que Cristo fez por minha causa. Eu estava perdido. Eu nem sabia que estava perdido. Mas a qualquer momento poderia ser tragado e consumido pelas trevas. E então Deus me viu perdido, desceu da sua glória, abriu mão de muitas prerrogativas para ir e enfrentar todos os perigos do lugar onde eu me achava. E foi ferido, se entregou nas mãos daqueles que foram seus algozes, por minha causa. Porque eu é que estava perdido. Ele não se preocupou com o preço que lhe custaria. Ele se feriu para que eu pudesse ser curado.
Ninguém poderia substituir o Supremo Pastor para salvar outra ovelha. Uma ovelha não salva outra ovelha. O máximo que posso fazer é levar alguém até a igreja, não é? Colocar alguém em contato com a Escritura, fazer com que alguém ouça a palavra de Deus, conheça, não é, o rebanho, mas salvar alguém, por mais que eu ame, por mais que eu tenha interesse em tirar das garras do inimigo, eu não sou o pastor. Não é a minha vida que foi entregue, não sou eu quem morre, não é o meu sangue que é derramado, não sou eu que tenho o poder de tirar a ovelhinha da condenação. Esse é um trabalho que somente Ele poderia fazer, ser ferido para que eu pudesse ser curado, ser ferido para que a sua ovelha perdida pudesse ser curada. Bom, isso não durou perpetuamente, não é? Toda a tensão que Cristo sofreu até resgatar a sua ovelha terminou quando ele cumpriu a sua missão. E aquilo que antes era um sofrimento indescritível, agora se transformou numa alegria indizível. Ele encontrou a sua ovelha longe do aprisco. Ele se alegrou, como Isaías diz, lá no mesmo capítulo 53, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Então, o que é que faz aqui o pastor da parábola? Ele retorna ao aprisco, traz a ovelha que se perdeu, convida pastores de outros rebanhos para que se alegrem com ele, não porque ganhou mais uma ovelha, mas porque ele resgatou aquela que se perdeu. E Pedro diz assim: não foi com prata ou ouro que fostes comprados, mas foi com o precioso sangue de Cristo. Foi assim que a ovelha foi salva. Agora, meus irmãos, não resta outra coisa para esta ovelha perdida, aqui representando a mim e a você, por aplicação, não resta nada a não ser agradecer ao nosso Supremo Pastor pelo sacrifício que ele fez. E essa gratidão é demonstrada como? Ela é demonstrada através de uma entrega total e restrita aos cuidados de Deus. Então, é como voltar para Ele e dizer assim: Senhor, diz o que eu tenho que fazer. Agora que eu não estou mais no mundo, agora que eu não pertenço ao mundo, mostra o caminho que eu devo seguir. Coloca no meu coração o desejo por aquilo que te agrada, por aquilo que faz com que o teu coração fique satisfeito. Mostra para mim, porque eu não conhecia. Então, de modo conclusivo, meus irmãos, muitos de nós aqui já estiveram nesta mesma condição descrita por Jesus na parábola. Todos nós já fomos uma ovelha perdida um dia. Mas é possível que muitos ainda, mesmo vivendo entre nós, estejam perdidos, apesar de se considerarem salvos e resgatados. Como é que eu vou saber isto? O distanciamento do Supremo Pastor e a proximidade com o inimigo, o simples flertar com o mundo, já pode ser um mau indicativo para aqueles que pensam fazer parte do rebanho de Deus. Flertar com o mundo, desejar o mundo, as coisas que agradam e satisfazem o mundo. Nada melhor do que a parábola do filho pródigo para mostrar isto. Se assentar no meio dos porcos e desejar comer a comida que eles comiam. Separado do convívio paterno, do aconchego familiar, considerar-se menos do que um empregado. Não é? Então há muitos aí que, declarando-se salvos, pertencentes ao rebanho,
flertam com o mundo, desejam o mundo como se o mundo fosse extraordinário, top. Fazer o que o mundo faz, conviver prazerosamente com o mundo. E isto é um indicativo, não indicativo bom, mas é um indicativo de que mesmo estando entre o rebanho, eu estou me comprometendo e as minhas atitudes depõem contra mim mesmo. E aí o que acontece? Falta forças, falta alimento, tais pessoas estão expostas a todo tipo de perigo e daquela terrível condenação que pode acontecer a qualquer momento. Então, se eu estou sob os cuidados de Deus, cada dia que passa, eu me sinto mais próximo de Jesus. Seja pela sua vinda, seja pela minha partida. Mas se eu, meus irmãos, estou me identificado com o mundo, então eu devo imediatamente tomar providências, porque cada dia que passa, o que se aproxima de mim pode ser uma iminente condenação. Então é hora de apelar a Deus, porque só Ele, na sua infinita misericórdia e graça, é que não deixará que um filho seu permaneça na condição de caído. Deus não permitirá. Ele já fez tudo o que era preciso, né, no dia em que desceu a este mundo, no momento em que veio para cumprir sua obra de resgatar aquele que havia se perdido. A parte que nos cabe, finalmente, é unidos aos demais, unidos uns aos outros, viver para servir o nosso Supremo Pastor todos os dias da nossa vida. Rogo a Deus, meus irmãos, que por misericórdia e graça nos ajude. Nós que conhecemos tão bem esta parábola, a olhar para a nossa vida e ver o grau de afinidade que nós temos tido com o Senhor Jesus. O desejo que há no nosso coração de viver para agradar o Senhor Jesus. Até que ponto a nossa sensibilidade está tão aguçada que nós podemos identificar a voz de Cristo falando ao nosso coração? Ou o grito de um mundo que fala tão alto e de uma maneira tão atrativa que pode nos desviar de um caminho tão precioso que não pode se comparar a nada de melhor que o mundo tem para oferecer. Que Ele mesmo, na sua graça e misericórdia, nos ajude, meus irmãos. Amém. Vamos orar, irmãos? Hoje a minha voz não está ajudando muito, então vocês vão agradecer a Deus por eu terminar tão cedo, né? Os irmãos podem ficar em pé, por favor? Como todo domingo nós fazemos, eu vou convidar os irmãos a que orem comigo a oração dominical, a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Vamos orar? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Meus irmãos, podem sentar. Que Deus nos conceda um domingo feliz, agradável, um almoço abençoado e logo mais, às 19 horas, não se esqueçam, né? Nós estaremos reunidos aqui, os irmãos que estão envolvidos aí com todo o trabalho que tem que ser feito, venham mais cedo, por favor, tá bom? E aqueles que estão participando conosco agora pela manhã, espero que vocês estejam conosco logo mais à noite e participem conosco do culto que aqui
havemos de prestar ao nosso Deus. Então, domingo abençoado para todos vocês que estão aqui, vocês que estão aí conectados, e com a graça de Deus, logo mais, nós nos encontraremos. 7 horas, não esqueçam.